Deus Pai. Então, quando eu abro o meu coração, quando Jesus Cristo entra na minha vida, Ele passa agora a dirigir a minha vida. Ele é o meu Senhor. Eu tenho que entender isso, porque eu não posso viver dividido. Veja o que Paulo falava em Gálatas 2, 19 e 20. Eu estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que tenho agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Agora nós vivemos de acordo com a palavra de Deus. Deus fez isso por nós, meus irmãos. Agora eu sou nova criatura. Eu tenho uma nova maneira de viver. Eu sou influenciado pelo Espírito Santo. Por isso que a palavra de Deus nos diz que nós devemos transformar, nós devemos amoldar a nossa mente à palavra de Deus. Veja o que diz em Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra diz para mim não tomar o molde desse mundo, para mim não tomar a forma desse mundo. Ou seja, para mim viver com uma mente transformada de acordo com a palavra de Deus. Então a marca mais evidente que uma pessoa nasceu de novo é a sua transformação, é a nova vida que ela está vivendo de acordo com a palavra de Deus, sujeita à palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus? É o próprio Senhor Jesus, a palavra encarnada de Deus que veio nesse mundo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de bondade e de misericórdia para nos salvar, meus irmãos. O próprio Senhor Jesus. Então, Ele é o meu Senhor. Ele vai dirigir a minha vida. E essa palavra é revelada na Bíblia Sagrada. Por isso que nós temos que dedicar tempo para conhecer a palavra de Deus. A palavra é que contém toda a revelação de Deus, do caráter de Deus, do desejo de Deus para a minha vida, dos propósitos de Deus. Agora eu tenho uma nova vida. O que Deus deseja para mim? Eu vou conhecer isso conhecendo a palavra. Por isso que 2 Timóteo 3,16 nos diz assim: toda a Escritura, ou seja, toda a Bíblia, é inspirada por Deus, útil para ensino, para repreensão, para correção, para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Agora o Espírito de Deus entrou na minha vida. Agora eu vou apresentar boas obras, para que os homens, olhando para mim, para os meus procedimentos, para as minhas atitudes, para o meu testemunho, vejam Deus em mim, porque de fato o Espírito Santo agora mora em mim. Então eu preciso conhecer a palavra de Deus. Veja quão importante conhecer essa palavra. João, capítulo 14, verso 23, Jesus disse assim: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos para ele e faremos nele morada. Olha, meus irmãos, se alguém me ama, como que eu provo que eu amo o Senhor Jesus, que Ele é o meu Senhor? Obedecendo a sua palavra, conhecendo a sua palavra, vivendo de acordo com a sua palavra. E se eu fizer isso, ele diz, nós viremos para ele e faremos nele morada. Jesus, o Pai, o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vêm até em mim. E agora eu sou templo, eu passo a ser templo do Espírito Santo. E Deus vai viver em mim, tanto como Pai, como Filho, como Espírito Santo. Veja a importância, Jesus dizendo ali para os fariseus, Lucas 6,46, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? Não adianta falar, meus irmãos. Nós temos que viver, nós temos que praticar a palavra de Deus. A velha vida vai ficar para trás agora. Agora os meus costumes, os meus hábitos vão ser mudados de acordo com a santidade de Deus que vai me instruir de acordo com a palavra inspirada de Deus. A palavra de Deus é que vai dar o caminho para a minha vida. Muitas pessoas dizem assim, eu não creio na palavra de Deus, que ela foi escrita por homens. De fato, a palavra de Deus foi escrita por homens, por mais de 40 homens, por um período de 1600 anos. Mas veja, a palavra foi inspirada. Era o Espírito Santo de Deus que falava a esses homens o que devia escrever. Como que você pode escrever um livro durante 1600 anos e esse livro não se contradizer? Exatamente isso a palavra de Deus. Você pega Gênesis, existe uma palavra, e a palavra de Deus ela não se contradiz. A palavra de Gênesis se confirma lá em Apocalipse, o último livro da Bíblia.
Então a palavra de Deus é inspirada para nós, a vontade de Deus para nós, como que eu devo viver nesse mundo agora. Meus irmãos, a palavra revela o caráter de Deus, não posso, qualquer outra fonte de revelação que contradiga o que está escrito deve ser rejeitada pelos verdadeiros filhos de Deus. Nós temos que conhecer isso. Nem outro livro, nenhuma outra filosofia, nada, nenhuma tradição pode tomar o lugar da palavra de Deus, das Escrituras, para nós. Se elas, e apenas elas, só a palavra de Deus, que revela a vontade de Deus para nós, a base para a nossa vida em Cristo Jesus. Olha, isso é tão importante que Paulo, quando escreveu em Gálatas, disse assim, 1:8: mas, ainda que nós, ou um anjo de Deus, vos pregue um evangelho diferente daquele que vos pregamos, que seja amaldiçoado. O evangelho é um só, meus irmãos. É Deus que nos ama, é nós que pecamos, que nos separamos de Deus, é Deus que desceu do céu através do Filho para morrer pelos nossos pecados, para nos reconciliar com o Pai, e agora nós tomamos uma decisão, abrimos o nosso coração, nos arrependemos do nosso pecado. Jesus entra na nossa vida através do Espírito Santo para nos transformar, para nos amoldar, para nos preparar, para nos levar para o céu, porque agora o nosso reino não é mais a terra, o nosso reino é o céu. Nós vamos estar preparados dia a dia, transformados pelas dificuldades, pelos problemas. Deus vai trabalhar na nossa vida para nos preparar para vivermos eternamente com Ele. É nisso que nós cremos. Veja a importância de nós praticarmos a palavra de Deus. Jesus disse em Mateus 7, 24 e 25: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela não caiu, porque ela foi alicerçada sobre a rocha. Jesus Cristo é a nossa rocha. Nós estamos alicerçados na rocha. É Ele que é a nossa estabilidade. Nós não seremos abalados se nós obedecermos a sua palavra, se nós praticarmos a sua palavra, que é a palavra do próprio Deus revelada para nós. Meu irmão, eu espero que Deus fale ao teu coração, que você medite nessas palavras. Deus nos deu uma nova vida. Agora o Espírito Santo dele mora em nós e Ele vai nos ajudar. Ele vai nos capacitar, Ele vai nos orientar, Ele vai nos limpar, nos purificar. Para isso que Ele veio. Ele vai entrar e Ele vai matar aquele velho homem carnal. Mas nós temos que deixar o Senhor fazer isso. Nós temos que fugir do pecado, desejar a presença de Deus, buscar a presença de Deus, ter uma vida com Deus, uma vida de relacionamento, de intimidade com o Senhor. Falar ao Senhor, orar ao Senhor, conhecer a palavra de Deus, Deus falando ao nosso coração. Só assim que Deus vai nos preparar, vai nos ajudar, vai nos capacitar a vivermos nesse mundo separados do pecado, do mal. Eu queria fazer uma oração com você. Peço que você feche o teu olho e nós vamos entrar na presença de Deus para aplicarmos tudo aquilo que nós falamos. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu creio em Jesus Cristo. Todos que estão, Deus, ouvindo essa oração, que confesse isso também. Eu creio em Jesus Cristo, eu confesso como meu Senhor, o meu Salvador. Deus, pela fé, eu recebo o maior de todos os milagres, o novo nascimento, Pai. A nova vida que o Senhor nos dá, a nova vida espiritual através do Senhor Jesus. Por Ele, Deus, eu tenho uma vida nova e eu me torno seu filho, Pai. Eu recebo o direito de ser adotado na tua família, Pai. Eu renuncio, Deus, à velha vida, Senhor, de rebelião, à velha vida de pecado, de transgressão. Eu deixo para trás tudo, Deus, o que a tua palavra condena, Senhor. A partir de agora, Deus, eu estou debaixo do senhorio do Senhor Jesus Cristo. Eu aceito me sujeitar ao que está revelado na tua palavra, que foi, Deus, soprado pelo Espírito Santo, a Bíblia Sagrada. Ela passa a ser meu guia para todas as áreas da minha vida. Eu oro, Pai, agradecido em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu irmão, que Deus abençoe tua vida, que você creia que Deus está trabalhando, o Espírito está na tua vida. Se você já abriu o coração, se você aceitou Jesus, o Espírito de Deus está em você, se já é selado, se já é marcado, e Ele está te preparando para viver eternamente com Ele. Creia nisso, Deus te ama, Deus é bom, Deus é a nossa rocha. Agradecer a todos os dias, meu irmão, Ele está na nossa vida.
Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.